Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de la presentación de Brasil. Se encuentra con nosotros Cristina Leone, responsable de producto de Pure Brasil. Tai ya es muy conocida por todos ustedes, así que nuevamente aquí en esta segunda parte de la presentación esperemos que sea una presentación del agrado de todos vosotros. Completaremos esta presentación enseñando la parte norte y central de Brasil con una serie de destinos y zonas que les van a encantar. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias. La presentación, una vez que termine, se la enviaremos por correo electrónico y colgaremos todo la documentación en nuestras redes sociales. Ahora, si les parece, pasamos la palabra a Cristina para que dé unas palabritas de bienvenida. Gracias. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui. E hoje a gente vai explicar um pouquinho mais sobre duas zonas que fazem muita ilusão, né? Que é Pantanal e Amazônia. E espero que vocês gostem. Então, bom dia. Vamos começar a nossa apresentação. Primeiro, vamos fazer um lembrete de tudo que nós falamos na apresentação anterior. Então, apresentação parte 1 do Brasil, nós falamos, fizemos uma apresentação geral sobre o país, suas regiões, enfim, o que encontrar em cada uma dessas 5 regiões do Brasil. Também entramos com alguns produtos específicos e exclusivos da Pure Brasil, como o Costa Verde, que é um produto, que é uma viagem linda, realizada toda por terra, na costa brasileira, compreendida entre Rio e São Paulo. Então, ali passando pelas capitais, Rio e São Paulo, e muita natureza entre esses dois polos bastante conhecidos do turismo. Também falamos da Rota das Dunas, que é um autêntico Nordeste brasileiro, ou seja, a região Nordeste do Brasil, conhecida com os seus povoados bastante típicos, autênticos, lugares menos visitados, que também fazem aí compõem um pouco o estereótipo do nosso país. E também falamos um pouquinho sobre a Pure Brasil, então o DMC que nós representamos para a Espanha e Portugal. É um DMC que é especializado em turismo de natureza e também em turismo sustentável. Então, a Pure Brasil, em todas as ações, em todos os produtos que eles possuem, eles mostram essa preocupação e esse comprometimento com o meio ambiente, com as comunidades locais, trabalham apenas B2B, então isso é bastante importante, dá bastante tranquilidade para que a gente possa trabalhar, e oferece um branding para cada empresa. Então, se vocês têm algum passageiro chegando, os clientes chegando, algum grupo, mesmo que seja individuais, a gente consegue dar uma atenção bem personalizada em loco, com algum presentinho, alguma coisa personalizada com a marca de cada empresa. Então, tendo dito isso, fizemos essa recapitulação, nós temos toda a gravação da primeira parte, e essa da segunda parte também vai estar gravada, está gravada no nosso canal do YouTube, então depois da apresentação a gente também manda essa gravação, a apresentação utilizada e tudo mais. Então, entrando nos temas da apresentação de hoje, então vamos falar da região do Pantanal e Amazônia. Então, é uma região que é que também representa bastante o Brasil, porque fala muito de natureza, fala de fauna, flora, fala de povos locais também, os pantaneiros. Então, tem uma parte aí do Brasil bastante autêntica, que também compõe o imaginário das pessoas sobre o Brasil. Falamos da localização dessas regiões, as melhores temporadas, ou as temporadas que passam essa região, na verdade, porque tanto em temporada cheia quanto temporada seca, cada época tem o seu encanto. Então, acho que fica interessante a gente conhecer quais são as épocas específicas para que a gente possa recomendar bem para os nossos clientes. Toda a parte operacional, então como que é a movimentação, a logística, como é que a gente trabalha essa região do Brasil, as opções de alojamento, então estamos falando de uma região bastante selvagem ainda, mas que tem possui opções assim bastante cômodas, bastante de encanto, que vai surpreender bastante vocês, e os produtos especiais da Pure Brasil para conhecer essas regiões. Então, começando com o Pantanal.
Então, o Pantanal, estamos falando aqui da maior superfície alagada do mundo. Estamos falando que só no Brasil, a região do Pantanal compreende 140 mil quilômetros quadrados de inundações. Também é uma região que se estende por outros países na América Latina, como Paraguai, Bolívia e Argentina, e que no total cobre 250 mil quilômetros quadrados. O Pantanal é considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Então, acredita-se que essa região tenha se formado entre 2 e 5 milhões de anos atrás como uma bacia sedimentária. E ao longo dos anos, essa região foi se transformando, hoje é uma planície isolada e que é cercada por algumas regiões montanhosas. Então, seguimos com o Pantanal. Aqui nós temos uma ampla variedade de animais, tanto aquáticos, estamos falando aí de centenas de peixes, o que favorece muito também as espécies de aves. Estamos falando de mais de 600 espécies de aves na região e uma diversidade de répteis e mamíferos. Então, crocodilos, capivaras, macacos, a onça-pintada, que é um animal bastante emblemático aí, um pouco difícil de ser avistado. Estamos falando da região onde a gente pode mais avistar a onça-pintada no mundo. Tatus, patis, tamanduás e tantas outras espécies brasileiras que estão aqui nessa região. O Pantanal, ele está dividido entre o Pantanal Sul e Norte. Então, essa divisão, ela é mais uma divisão geográfica, já que o Pantanal Sul, ele está num estado conhecido como Mato Grosso do Sul, e o Pantanal Norte, que está no estado do Mato Grosso. Então, só para a gente ter uma ideia, entre um e outro, a Cris vai falar um pouquinho mais quando ela estiver na parte operacional dos produtos, mas para que a gente saiba, o Pantanal Sul, então essa região, acho que vocês podem ver o meu cursor, dessa fronteirinha para baixo, o Pantanal Sul, também é conhecido como Pantanal Menor, está no estado do Mato Grosso do Sul, e acabou recebendo esse nome de Pantanal Menor, porque é uma região que tem a menor área de extensão do bioma. É uma região que se inunda mais do que o norte. Então, tem algumas... e também é uma região bastante bem de fácil acesso. Ambas as regiões têm os seus acessos, a Cris também vai explicar bem. E a diferença com o Pantanal Norte é que o Pantanal Norte ele já é considerado como o Pantanal Amazônico. Então, ocupa uma área maior de biosfera e aí a vegetação já é a vegetação amazônica. Então, é o Pantanal Norte que é a melhor área para que a gente possa avistar as onças pintadas aqui no Brasil. Então, cada uma dessas regiões, tanto norte como sul, tem as suas especificidades. Algumas experiências inclusive, são parecidas, mas tem aí alguma coisa em outra, algumas especificações que acabam mudando entre uma região e outra. Então, aqui nesse slide, a gente mostra como é essa transição entre as estações, entre as temporadas no Pantanal. A primeira foto, nós estamos vendo aqui época de cheia, então de novembro a março, e aqui a gente pode ver que está completamente alagado. Então, por conta disso, claro, o avistamento da vida silvestre é um pouquinho mais difícil, porque está praticamente tudo alagado. Aqui a gente vê na foto do meio a época do ano, então entre abril e junho, que a água começa a voltar ao seu curso natural. Então, assim, acaba que é a estação vazante, então a gente vê que já há uma diminuição dos alagamentos até entrar na temporada seca, que é de julho a outubro, quando os rios já regressaram totalmente ao seu curso e é a melhor altura para ver a vida selvagem, já que principalmente os mamíferos, que são a grande estrela, eles acabam vindo mais para uma área mais exposta para poder beber a água, e aí é um ponto que a gente consegue realizar este avistamento. Eu vou passar para a Cris agora a apresentação, vou colocá-la como a host, porque aí ela consegue já ir passando a apresentação a partir de então. Cris, já está com você. Deixa eu só aqui, então, compartilhar a minha tela.
Muito bem. Aí. Obrigada, tá? A explicação foi maravilhosa, é isso mesmo. Então, a diferença entre o Pantanal Sul e Norte, ela é simplesmente geográfica, né? Essa denominação Norte e Sul. Mas existe uma diferença justamente porque vocês podem ver aqui nesse mapa, aqui no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, né? Onde tem o aeroporto de Cuiabá, vocês podem ver que já começa a transição de biomas, né? Do bioma do Pantanal para o bioma amazônico. Então, você tem alguns elementos, eu vou mostrar mais para frente na apresentação, da flora amazônica dentro do Pantanal, porque algumas espécies, principalmente a Vitória Régia, ela vai descendo pelos rios. Então, nessa região, você consegue ver, por exemplo, essa espécie que é a Vitória Régia, porque ela vai descendo. Então, você já vê essa mistura dos biomas, né? Então, falando um pouquinho mais da parte operacional, são duas entradas principais no Pantanal. Então, para o Pantanal Norte, o aeroporto principal é o aeroporto de Cuiabá, né? Há voos diretos de Lisboa até São Paulo, não até Cuiabá, mas aí a gente tem que fazer a conexão em São Paulo, sempre a entrada, a principal entrada, o principal aeroporto internacional é o aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, e dali se toma um outro voo de mais ou menos 2 horas até Cuiabá. E o outro aeroporto principal, que seria para o Pantanal Sul, é o aeroporto de Campo Grande, que também é a mesma logística. Você sai de Lisboa até São Paulo e de São Paulo até Campo Grande. Muito bem, então a gente já falou um pouquinho sobre o Pantanal Norte, né, essa questão da transição dos biomas, e a principal diferença, o principal atrativo dessa região é a avistagem de onça-pintada, né? Você tem ali na região do Pantanal, e eu vou falar mais para frente, é estimado, né, entre 5 e 7 mil indivíduos dessa espécie, e é o terceiro maior felino do mundo, depois do leão e do tigre. E no Pantanal Norte vocês têm 150 indivíduos catalogados. Então, aqui só para que a gente consiga entender um pouquinho como é essa região, como é a logística da região, né? Aqui vocês têm a cidade de Cuiabá. À esquerda, vocês podem ver como é a transição dos biomas, né? Então, vocês têm aqui o bioma amazônico em verde, depois a savana, que seria a transição, e aqui a área alagada do Pantanal, né, em azul, que está aqui aproximada à direita. Então, à direita nós temos aqui, essa bolinha vermelha seria a cidade de Cuiabá, né, que é a entrada do aeroporto de Cuiabá. Nós temos a região de Cáceres, a região de Poconé e a região de Porto Jofre. Esta estrada aqui, que vocês podem acompanhar pelo meu cursor, ela é a estrada conhecida como Transpantaneira, né? A Transpantaneira começa aqui em Poconé e vai até o Porto Jofre. É a estrada, na verdade, que cruza o Pantanal. Então, essa estrada, ela tem de Poconé até Porto Jofre, é estimado que ela tenha mais de 120 pontes. Por quê? Porque ela teve que ser construída um pouco elevada por causa da inundação. Então, ela é uma estrada cheia de pontes. Então, é uma estrada que, por exemplo, você pode ter um transfer de Cuiabá a Porto Jofre em 4 horas e meia, mas dependendo se é um dia que está muito chuvoso ou você tem muita lama, você pode chegar a ter até 7 horas de transfer, né? Então, no meio do caminho, vocês vão ver muitas espécies, muitos animais. É como se fosse mesmo um transfer passeio, né? Porque tem todos os seus atrativos da vegetação e da fauna nessa travessia, e é uma aventura também, né? É interessante ver como a água vai passando por baixo das pontes, enfim. A região de Porto Jofre é a região onde estão catalogadas a maior parte das onças. Então, é uma região onde há mais avistagem, a maior probabilidade da avistagem da onça. E aqui você tem muita estrutura para avistagem de onça, né? E ao mesmo tempo que você tem muita estrutura e muita chance de ver, você tem, por exemplo, na avistagem de um indivíduo, às vezes 10 embarcações com turistas juntos para ver uma onça. Então, apesar de você ter a maior probabilidade de ver a onça, é muito cheio.
E essa região aqui do Rio Paraguai, como as onças agora elas estão muito mais habituadas com a presença do turista, né? Elas estão muito mais tranquilas com a aproximação dos barcos, porque houve também uma campanha no Brasil de preservação da onça. Então, elas começaram a migrar para essa região do Rio Paraguai. Então, aqui, o interessante daqui é mais difícil, você tem que recorrer um pouquinho mais você leva um pouco mais de tempo para avistar, mas quando você avista, geralmente é ou só o seu barco, ou no máximo 2, 3 barcos, então é uma coisa mais exclusiva, né? Então eu vou mostrar para vocês 2 maneiras diferentes de visitar o Pantanal, né? Uma é por cruzeiro, a gente vai fazer numa embarcação, que é um produto exclusivo da Pure Brasil, né? E aí você combina essas 2 regiões, Porto Jofre e do Rio Paraguai, né? O cruzeiro é pelo Rio Paraguai, e a outra maneira é por terra, né? Que é nesse lodge aqui, que é o lodge Baiazinha, que fica às margens do Rio Paraguai. Então, serão 2 maneiras diferentes. Então, vou começar pelo cruzeiro. Então, esse cruzeiro é um cruzeiro exclusivo, a operação é toda feita por nós, pela Pure Brasil. E o mais interessante desse cruzeiro a gente tem poucas cabines, né? É super exclusivo. E aqui, com o barco, o viajante tem acesso a lugares muito remotos do Pantanal, que é muito difícil você chegar pela logística, né? Por terra. Então, com o barco, através dos rios e do Rio Paraguai, você consegue avistar lugares de muito difícil acesso. Bom, aqui vocês podem ver a cadeia de montanhas que, durante o trajeto, a todo momento, aqui no slide anterior, vocês podem ver ali atrás a cadeia de montanhas, essa é a Serra do Amolar. Então, como que a água, a Thay explicou um pouquinho para vocês, né, que o Pantanal é como se fosse uma bacia, porque em volta ele está todo cercado por montanhas ou terras mais altas, né? Então, quando há a época de chuvas, as chuvas escorrem por essas montanhas e inundam o Pantanal. Ela forma como se fosse uma bacia mesmo. E aí as águas inundam os rios e os rios transbordam e formam esse espetáculo que é o Pantanal, que são essas terras alagadas, né? Então, essa é a Serra do Amolar, que ela fica ali na fronteira com a Bolívia. E aqui, durante esse trajeto, a gente pode ver essa cadeia de montanhas sempre no nosso trajeto. Bom, a gente também pode ver uma degustação, essa é uma degustação do Encontro das Águas, o grande Encontro das Águas, que é o maior do mundo, fica na Amazônia, a gente já vai falar dele, mas aqui vocês também têm uma degustação do Encontro das Águas, que fica no meio do nosso trajeto também, que é o Encontro das Águas do rio Cuiabá, com o Rio Paraguai. Então, a gente passa por esse Encontro das Águas no meio do cruzeiro. E como eu falei antes, algumas espécies, né, um pouco do bioma amazônico, ele já pode ser visto aqui no Pantanal, como, por exemplo, da Vitória Régia, né, que vai descendo pelos rios. Então, você tem alguns pontos do trajeto que você vê aquela cena do rio coberto de Vitórias Régias, né? Isso que é muito característico da Amazônia, no Pantanal Norte você também consegue ver justamente por essa mistura de biomas que começa a acontecer. Essa é uma cena muito emblemática, que alguns de vocês já devem ter visto em catálogos, ela é muito recorrente em catálogos do Pantanal, né? E até pode assustar um pouquinho quantos jacarés que tem no rio, enfim. Mas aqui são lugares muito específicos que acontece esse fenômeno. Geralmente são quando os afluentes do Rio Paraguai ele desemboca no rio, né? Quando os afluentes desembocam no Rio Paraguai. Então aqui essas regiões são áreas muito rasas e a corrente é muito forte, né? Então porque o rio está desembocando, então a corrente é muito forte e as águas são rasas. Então, os jacarés, eles ficam aí literalmente pescando parados. Então, eles param ali, abrem a boca e deixam a corrente passar e os peixes vão entrando na boca deles. Então,
esse fenômeno é muito, em alguns pontos do cruzeiro, você pode ver justamente quando os afluentes desembocam no Rio Paraguai e os jacarés ficam todos ali parados para se alimentar, preguiçosos ali, né? Não precisam fazer muito esforço. O pôr do sol, cada dia é um espetáculo, né? É uma região muito plana, então você consegue ver o pôr do sol, assim, cada dia é um show diferente. Geralmente no cruzeiro a gente se reúnem todos os hóspedes e o guia para admirar o pôr do sol e bater um papo, enfim. Bom, então aqui o cruzeiro, como a gente faz? Na verdade, são duas pernas, né? O hóspede pode escolher a rota norte-sul, que seria de Cáceres a Porto Jofre, ou a rota sul-norte, que começa em Porto Jofre e termina em Cáceres. A experiência é a mesma, né? A única diferença seria a entrada e a saída, por causa do transfer de Cuiabá, né? Então, aqui, a gente sempre recomenda que quando o transfer for o transfer da Transpantaneira, ou seja, de Porto Jofre a Cuiabá ou o contrário, que o hóspede faça 2 noites em algum lodge na Transpantaneira, justamente por causa da duração muito longa do transfer, né? Como eu disse para vocês, de Cuiabá até Porto Jofre, podemos ter transfers de até 7 horas, né? Então, o interessante seria, por exemplo, quem vai fazer a rota sul-norte de Porto Jofre a Cáceres, ficar 2 noites no meio da Transpantaneira, né? Que eu vou mostrar agora, logo depois, o nosso lodge preferido ali, que é o Aymara Lodge. Então, faríamos a entrada em Cuiabá, aí um transfer de 2 horas e meia, 3 horas até o Aymara, e ali faríamos 2 noites, e dali, depois de 2 noites, vamos até Porto Jofre para embarcar. E aí de Cáceres a Cuiabá, 3 horas e meia. E a mesma coisa na volta, né? Quem for fazer a rota norte e sul, então 2 horas e meia, 3 horas até Cáceres, faz o cruzeiro, desembarcou 2 noites no Aymara, ou em algum outro lodge de preferência, né? O Aymara é o lodge que nós recomendamos. Então, aqui vocês têm no mapa, esses pontos aqui em vermelho seriam as paradas, né, que a gente faz. Então, geralmente são 3 a 4 horas de navegação, paramos, e dali, 2 vezes por dia, saímos em barcos, que eu já vou mostrar, barcos rápidos, para fazer o safari pelo rio em busca de vida selvagem, né? Aqui vocês têm a rota sul-norte e a rota norte-sul. Depois, para quem se interessar mais nos detalhes da rota, a gente pode mandar o programa para vocês, né? A Thay pode mandar. Muito bem, então vou falar um pouquinho da estrutura da embarcação. São 4 cabines privativas, né? Eu já vou mostrar as cabines, e uma delas é uma cabine muito pequena. É como se fosse uma cabine de trem, né? Que é com as camas uma em cima da outra, um beliche. Essa cabine nós recomendamos muito para single, porque ela tem um preço promocional, né? Então, o single, geralmente, a cabine fica o dobro do preço do duplo. Então, essa cabine é excelente para quem quiser viajar em single, porque ela tem um preço reduzido e ela é super confortável para uma pessoa. Então, temos áreas de refeição com ar-condicionado, a área externa é aberta. Aqui nessa foto ainda não tem a cobertura, ela foi coberta agora. Temos ducha no terceiro deck, que é o deck de cima. Temos uma área de convivência aqui, que é essa segunda foto que vocês podem ver com sofás. E a segurança, claro, total, né, com sistema de alarme, flutuação aprovados. E aqui estão as cabines. São cabines confortáveis, né? Simples, mas confortáveis. É onde os hóspedes menos vão ficar, na verdade, né? Porque a gente vai estar sempre nos decks exteriores, conversando com o guia e buscando a vida selvagem, admirando o pôr do sol, enfim. Mas são cabines muito,
muito confortáveis. E aqui são as embarcações que todos os dias nós tomamos para sair para os safaris de rio, né? Então, uma pela manhã e a outra pela tarde. Ali nessa região sempre há, agora que essa avistagem de onça, né, está bem ativa, existe uma comunicação também entre os guias. Então, por exemplo, se um guia avista uma onça, ele já manda uma mensagem para os outros. Então, a gente pode também, como esse cruzeiro é um cruzeiro completamente operado por nós, há uma flexibilidade. Por exemplo, se na região do Rio Paraguai a gente não viu tantas onças e a gente quiser adiantar essa navegação para chegar mais cedo, uma noite antes, no Porto Jofre, para ter mais chances de ver mais indivíduos, a gente pode fazer, né? Então, tudo é sempre muito flexível de acordo com o grupo e com os hóspedes, né? E com as circunstâncias, né? De avistar, ou de repente a avistagem, conseguimos avistar, mas não foi muito boa, não foi muito próxima. Então, a gente pode ter essa flexibilidade de acordo com as informações que vão chegando dos outros guias e de onde as onças estão, né? Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as espécies, né? Os jacarés, como a gente já falou antes, eles estão por toda parte, principalmente no encontro dos afluentes com o Rio Paraguai. Aqui você tem uma espécie que é muito curiosa, muito brincalhona, que é a ariranha, que a gente chama de onça do rio. Então, essas vocês vão assim, ver muitas, elas passam pelos barquinhos e estão sempre com os filhotes, você vê famílias inteiras passando. É um animal muito curioso, muito divertido. E aqui são os veados... esqueci o segundo nome dele. Que também a gente pode avistar ali mais na região do Rio Paraguai, das margens do Rio Paraguai, na região do Porto Jofre menos, né? Então na primeira ou na segunda parte quando a gente já está perto do Rio Paraguai. E aves, o Pantanal é considerado um dos, acho que o primeiro ou segundo melhores lugares do mundo para se ver aves. É muita quantidade de espécies, tanto que às vezes são tantas que até as pessoas esquecem que estão procurando jaguar, de tantas aves que se avista ali, né? Isso são só os exemplos mais emblemáticos, mas são muitas, muitas espécies. E, bom, até agora a gente já falou tanto de Pantanal, mas eu ainda não mostrei nenhuma foto de onça, né? Para vocês verem que, claro que é o principal atrativo da região norte do Pantanal, mas existem muitas, muitas outras espécies, né? Então, a onça pintada, como eu falei para vocês, é o terceiro maior felino do mundo, depois do tigre e do leão, né? Então, ali naquela região são 150 indivíduos que são catalogados, né, que são acompanhados pelas equipes de preservação. E, geralmente, a média no Porto Jofre de avistagem é de 7 a 8 indivíduos por viagem, né? Você pode ver o mesmo indivíduo mais de uma vez, mas na região do Porto Jofre essa é a média de avistagem, na região das margens do Rio Paraguai de 3 a 4 e está aumentando, né? Nós temos, claro que não existe garantia de no-show da onça, né? A gente não tem como garantir que ela vai aparecer, então... mas as chances são 99%, quase 100% de chance de ver. Nas nossas viagens, nós não tivemos nenhuma viagem que os hóspedes não avistaram a onça, né? A média que nós temos nas nossas viagens é de 8 avistagens de indivíduos diferentes por viagem. E aqui vocês podem ter ideia da proximidade, né, que você avista a onça. Aqui você tem mais ou menos uns 7 metros, desde o barco até a onça. E vocês podem vê-las de diversas maneiras, nadando no rio, em cima da árvore, ou às vezes com filhotes, a família. Tem assim, é muito diversificada, né, essa avistagem, e todas as vezes é uma emoção diferente. Muito bem. Então, esse é o cruzeiro, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Aymara,
que é o lodge recomendado para para combinar, né, tanto com o lodge de terra, de avistagem de onça, quanto com o cruzeiro, né? Aqui vocês podem ver no mapa, acho que aqui fica mais claro essa questão do transfer de carro, né, do veículo. Aqui vocês conseguem ver direitinho. Esse ponto vermelho aqui embaixo é o Porto Jofre. Então, vocês veem que de Cuiabá até Porto Jofre, o caminho é muito mais longo, porque você tem que vir até Poconé, para depois pegar a Transpantaneira até aqui embaixo, né? Desculpa. Continuando até o Porto Jofre, né? Então, o caminho é muito mais longo, além das 120 pontes da Transpantaneira, do que o caminho de Cuiabá até Cáceres, né? Então, sempre a gente recomenda que se faça essa pausa, né? Até porque, dependendo dos horários dos voos, né? A gente vai precisar ou uma noite em Cuiabá, ou de repente chegar em Cuiabá e ir até o Aimara para essas 2 noites, né? Então, 2 noites antes ou 2 noites depois. Então, o Aimara, sempre em veículos, esses são os veículos ou similar, né, que são feitos os traslados. E aqui vocês podem ver a estrutura do lodge. Na Amazônia, né, no Pantanal, não há luxo, né? Acho que o único lodge que eu já vou mostrar mais para frente, no Pantanal Sul, que é um lodge luxuoso, é o Caiman Lodge, né? Mas no Pantanal Norte, não tem estruturas muito luxuosas, mas todas são muito confortáveis. Os 2 melhores lodges do Pantanal Norte são o Aimara Lodge e o Araras Lodge, que a gente também recomenda. A gente gosta muito do Aimara porque todos os serviços deles são privativos, né? Então, e são parceiros nossos já há muito tempo. Estrutura super confortável, a culinária pantaneira, né? O serviço excelente. Então, esse é o lodge recomendado para o Pantanal Norte. Né? Aqui vocês têm os quartos, né? Eles são rústicos com charme, enfim. E o Aimara Lodge, ele tem uma área para ser explorada pelo hóspede muito grande. Então, entre os passeios, que o Lodge oferece passeios regulares, né? Então, 2 vezes por dia, até 3, às vezes vocês têm focagem noturna para avistar o jacaré à noite, enfim, tem uma série de atividades noturnas também, mas entre as atividades o hóspede fica livre para explorar a área, fazer caminhadas, enfim, e é uma área muito grande, muito rica ali, porque eles têm um rio que passa do lado, então muitos animais nesse lodge. E aqui seria a outra opção, seria a opção por terra, ao invés de fazer o cruzeiro, a opção de ficar num lodge para avistagem de onça. É um lodge especializado em avistagem de onça, com a mesma operação do barco, né, do cruzeiro. Então, 2 vezes por dia, o hóspede sai naqueles barcos, né, nos barcos rápidos, para fazer o safari de rio em busca da onça, né? A diferença é que no cruzeiro você explora as 2 regiões, tanto a do Porto Jofre quanto a do Rio Paraguai. E nessa da Baiazinha, vocês estão ali nas margens do Rio Paraguai, né? Então, aqui no mapa, vocês podem ver esse pontinho verde aqui, seria a Baiazinha, né? E aí o transfer seria até Cárceres, e de Cárceres, estrada de terra até Baiazinha. Aqui vocês têm a área de refeições e a área de convivência, e aqui vocês conseguem ver ela por cima, né? Então, essa é a estrutura do lodge. Aqui, os piers, né? Onde tem a saída para o safari de rio. Aqui a vista de cima da região da Baiazinha. E aqui os barquinhos, né? Que são os barquinhos que saem para o safari. Os quartos são bem mais simples do que o Aimara, mas são super confortáveis também. Aqui vocês têm a área de convivência, né? E é uma região mais exclusiva. Então, quando se vê a onça no Rio Paraguai, se vê a onça com menos concorrência, né? Menos barcos ali concorrendo
para avistar aquela onça, porque já tem às vezes avistagem que tem 10, 12 barcos ali tentando avistar a mesma onça. E aqui nessa região é muito mais exclusivo. Muito bem, então fechamos o Pantanal Norte, vamos passar para o Pantanal Sul. Então, como a Thay bem explicou, aqui é o Pantanal menor, né? Aqui você tem áreas mais alagadas, né? A gente recomenda sempre as viagens nas transições, né? Então, para quem quer ver todas as características do Pantanal, é interessante vir nas transições. É claro que, para quem está mais interessado em avistar espécies específicas, é interessante vir na seca, justamente porque as espécies saem dos seus esconderijos para ir beber água nos rios, né, principalmente os mamíferos. Mas a transição é interessante porque você tem também algumas características da época cheia, que a vegetação explode, né? É um boom de vegetação assim, na época da cheia, que é espetacular. Então, para quem quer ver mais flora, cheia. Para quem quer ver mais animais, seca. Para quem quer ver um pouco dos dois, transição, tá? O que eu não mencionei no Pantanal Norte é que a época de jaguares é de junho a novembro. Eles não se avista nas outras épocas do ano. Então, ali é bem específico essa época de junho a novembro, tá? A gente sempre recomenda julho, agosto, setembro por causa do clima, né? Então, junho é um pouco mais fresco, novembro já é muito quente, então a gente recomenda sempre o meio termo para ser uma viagem de clima agradável. Então, vamos para o Pantanal Sul. Aqui eu vou apresentar 2 lodges, um deles é o Caiman Lodge, que eu ouso dizer que deve ser, acho que, a melhor estrutura de hotelaria do Brasil, talvez, certamente do Pantanal e certamente de natureza. Aqui vocês têm a entrada, o aeroporto de Campo Grande, como eu mostrei lá na frente, né? E são 3 horinhas até o Refúgio Caiman, que é um lodge luxuoso, tá? Ali você tem toda a estrutura de guias, que eles chamam de Caimaners, né? Os guias da Caiman. Então, todos os dias também os hóspedes saem com os Caimaners para visitar a região. Então, uma série de atividades, trilhas, saídas de barco, uma série de atividades. Há também no Pantanal Sul, existem onças no Pantanal Sul, mas a incidência não é tão grande. Existe um programa de preservação que se chama Safari, que é apoiado pelo Caiman Lodge. Então, o hóspede pode, opcional, incluir essa visita. Então, você sai junto com os biólogos que fazem a preservação de onça para um dia de monitoramento das onças, né? Então, existe também essa opção, mas aí não há garantia de ver onça é muito menor a chance de ver, né? Mas existe essa opção também, e se o hóspede for sortudo, pode até ver 1 ou 2 onças no Pantanal Sul, tá? E aqui vocês têm a estrutura dos quartos, como dá para ver na foto, é uma estrutura muito mais luxuosa do que os outros que foram mostrados, né, até agora. Muito bem, a segunda opção é a opção da São Francisco, que ela é um ótimo custo-benefício, e dentre as fazendas do Pantanal Sul, é a fazenda com maior incidência de espécies diferentes de animais, né? É uma ótima opção para famílias, vocês têm muitas atividades ali, e dentre elas é a que tem a maior incidência de vida silvestre. Aqui vocês têm, claro, que a estrutura é muito diferente da Caiman Lodge, mas é muito confortável. Todas essas fazendas têm refeições e cardápios pantaneiros locais. O serviço é excelente, é muito próximo, né? As pessoas ali são muito receptivas do Pantanal.
é muito agradável você chegar e ser bem recebido com aquela comida, enfim. São duas opções muito, muito boas. E aqui né, aqui vocês podem ver algumas espécies que podem ser avistadas no Pantanal. Aqui você tem o bicho preguiça, a arara, o tamanduá. Então, são espécies que estão ali na fazenda, que vocês podem avistar dando um passeio depois do almoço, né? Então, é essa riqueza do Pantanal que está ali, né, para ser vista. E nas atividades, todos os lodges têm essas atividades, né? Uma de dia e uma de tarde para fazer essa avistagem. Eu tô me alongando muito, tá? Estamos no tempo. Cris, a gente já está entrando em Bonito, né? Então, acho que não, tá ok. Eu acho que era necessário falarmos um pouquinho do Pantanal, assim, até mais detenidamente, para que as pessoas entendam, porque eu vejo que não é ainda uma região muito conhecida. Então, é uma região que as pessoas escutam falar da Amazônia, mas não sabem dessa opção do Pantanal, que é um dos lugares mais lindos do Brasil. Então, assim, eu já tive depoimentos de alguns amigos meus, até que vivem na Europa, e que dizem que se surpreenderam impressionantemente, assim, com o Pantanal, que não imaginavam que ia ser uma coisa tão linda como foi. Então, acredito que foi muito bem explicado, Cris, tanto a questão dos lodges, o deslocamento por terra e o barco, eu acredito que era bastante necessário. E agora a gente vai ter uma breve explicação sobre Bonito e entramos no mais denso do Brasil, que é a floresta amazônica, exatamente. Só completando, eu acho importante esse treinamento sobre Pantanal e Amazônia, porque são lugares que às vezes as pessoas querem muito visitar, veem fotos, acham maravilhoso, mas às vezes há uma dificuldade de entender essa logística. Claro, né? E às vezes até a localização, mas onde que está o Pantanal? Porque até aqui no Brasil existe uma confusão. Quando se fala do Pantanal, mas aí é Cuiabá, não é Campo Grande, é Mato Grosso do Sul, então existe mesmo essa confusão da localização, né? Mas foi excelente, Cris. Muito bom. Então, você pode dar... Acho que você pode passar para mim, porque como é só um slide de Bonito, você já entra falando um pouquinho das atividades. Então, gente, o que nós gostaríamos de trazer também, a ideia inicial era falar de Pantanal e Amazônia. Mas entre esses caminhos todos aí, existe essa cidade, então é esse polo de ecoturismo que é bonito e que nós achamos que era muito interessante trazer também um pouco das imagens e um pouco de como é a operação em Bonito, que é muito fácil de ser combinado com Pantanal Sul, por exemplo. Então, estamos falando aí de um local que está também no Mato Grosso do Sul, então que pode ser uma extensão bem fácil aí de alguns dias, 3 noites, 4 noites, e que torna uma viagem assim com um colorido especial. Então, Bonito é um polo de ecoturismo, então a gente está falando de uma natureza abundante em termos de espécies de plantas, peixes, rios, cachoeiras, cavernas, dolinas, então aí tem uma diversidade impressionante. Então, as águas são assim claras como as que a gente está vendo da foto, então são rios com uma visibilidade impressionante. Então, o Bonito faz parte do Parque Nacional da Serra da Bocodena. Então, é um lugar que foi considerado lá em 2009, então, quando foi um boom assim no turismo da região, foi considerado um dos lugares mais lindos do Brasil. Eu acho que é um grande resumo, né? Bonito faz um resumo do que é floresta, do que é reserva de fauna, flora, enfim, todas essas espécies de peixes e todas essas atividades na água que são impressionantes. Então, Cris, se você quiser mostrar um pouquinho das fotos dessa experiência de Bonito e falar um pouquinho, enfim, desse deslocamento, como chegamos em Bonito, também tem aqui algumas opções excelentes de hospedagem. Então, estamos falando como os lodges, assim, que nós vimos de Pantanal, estamos falando de pousadas e até hotéis que podem ter uma simplicidade, mas tem esse luxo da simplicidade. Então, que é o conforto dessa região brasileira.
Bom, na verdade, Bonito a gente trouxe como um bônus, né, para essa apresentação, que é uma extensão natural do Pantanal Sul, né? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, deixa eu ver minhas anotações, a quilometragem aqui para... Aqui vocês têm nesse ponto A, seria a Fazenda São Francisco, e aqui a Fazenda Caimã. Não, ao contrário, o ponto A é a Fazenda Caimã, e o ponto B é São Francisco. Desculpa, estou com o meu telefone aqui, eu me distraí. Então, aqui vocês têm 3 horinhas e meia de transfer até Bonito, e aqui da São Francisco um pouquinho mais, 4 horas e meia, né? Então, é uma extensão quase natural ficar ali mais 3 noites em Bonito, porque, como vocês vão ver, a estrutura de experiências ali é muito... É uma aventura à parte, essa questão dos peixes, de você conseguir com um snorkel simplesmente avistar tantas espécies de peixe, seria uma extensão. Então, você viu muitos mamíferos, muita fauna ali ali no Pantanal, e em Bonito você vai ver essa parte dos rios, né? É um complemento bem interessante, né? Da fauna brasileira. Bom, então essa é uma das... só para que vocês tenham uma ideia da cor das águas e de quão cristalinas essas águas são, né? Então, essa é uma experiência que é a descida do Rio Sucuri. Então, sempre o guia vai ficar ali no barquinho acompanhando quem está. Você literalmente flutua rio abaixo. Então, coloca o seu snorkel e flutua sendo levado pela correnteza. E chega no final do passeio, que é abaixo no rio, né? E aqui vocês podem ver essas fotos, né, como as águas são cristalinas e a quantidade de peixes que ficam à volta. Uma outra experiência super divertida é o boia cross, né? Aqui você entra nessa boia e vai também descendo o rio, tem algumas quedas pequenas de água, uma correnteza a mais ali que você... Então, é uma opção muito divertida. Essa região é uma região muito curiosa, ela é chamada Buraco das Araras. Então, você tem essa composição rochosa, assim, que forma mesmo um buraco, e nas fendas das rochas, as araras fazem os seus ninhos. Então, nessa região, você tem uma quantidade gigantesca de araras, de indivíduos dessa espécie. Então, a gente faz a visitação ali, vocês veem, é um espetáculo à parte, as araras voando para lá e para cá, e a quantidade de indivíduos que tem nessa região, chama Buraco das Araras. Essa é uma experiência muito interessante, chama-se Lagoa Misteriosa. Então, vendo-se de cima, ela parece uma lagoazinha mesmo, né? E ali é uma caverna inundada, né? Então, a gente tem essa experiência de nadar por cima, a água cristalina. Então, você coloca, por exemplo, o snorkel e olha para baixo, você tem toda a estrutura de caverna embaixo, a caverna inundada, e é possível fazer essa descida, né? Com essas, como se fosse uma nadadeira, né, assim, que você coloca no pé, você desce tanto com o snorkel, dá para descer uma profundidade boa, dependendo da sua capacidade de segurar o ar ali, com essas cordinhas, né, sempre com essa guia, ou pode-se fazer também, para quem pratica, a descida com cilindro. E a mesma coisa aqui na Abismo Anhumas, que chama essa caverna, e essa é uma caverna interessante porque ela tem várias partes, né? Então você tem essa fenda em cima, desce com rapel, não tem outra maneira de descer, né? A descida é com rapel, é a primeira parte da entrada, então se desce com rapel. Quando você desce, aí você pode admirar essa foto do meio, né, que seria a estrutura de caverna. Em junho e julho, você tem esse faixo de luz que entra, que forma essa foto espetacular, né, esse faixo de luz que entra na caverna. E a terceira parte seria o mergulho. Então, essa lagoa que tem aqui dentro da caverna, ela ainda é super profunda. Então, é possível fazer tanto com cilindro quanto com
o snorkel, essa descida. Então, ela seriam 3 partes, né, de atividade, aí, de aventura. Muito bem, então essa é bonita. Eu só queria dar algumas observações sobre Pantanal, que eu não falei, uma observação sobre o cruzeiro, sobre crianças, né? Só ressaltar que a gente recomenda o cruzeiro e qualquer passeio de observação de onça para crianças acima de 12 anos. Claro, se a criança for acostumada a esse tipo de atividade, não é proibido, pode trazer, mas a gente recomenda para 12 anos, porque esse safari de rio pode ser um pouco para a criança, né, ela ficar ali no barquinho 3 horas procurando a onça, enfim, pode ser, dependendo das características, pode ser até um pouco... ela pode se aborrecer, né, enfim. E a estrutura do barco não tem atividades para crianças, né, é um barco pequeno, enfim. Então, a gente recomenda sempre para 12 anos para cima. O Pantanal Sul, crianças amam, porque é bichos para todos os lados, então super recomendado, e Pantanal é bonito também pelas atividades que vocês viram agora. E agora a gente entra em Amazônia. Excelente. Obrigada, Cris. Então, falar da Amazônia é uma coisa, na verdade, chega a ser até emocionante, porque eu acredito que todo brasileiro nós levamos com a gente esse orgulho, né, de estar num país em que está a selva amazônica. Por quê? Porque é a grande estrela brasileira, então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida, logo vem a Amazônia. Então, tem muita gente até que quer fazer os dois juntos, porque talvez pense que essa logística é bastante próxima, mas, de todas formas, a Amazônia é a grande estrela da natureza brasileira e do mundo. Então, nós estamos falando de uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio estão cobertos com a floresta tropical. Então, essa floresta, que é o pulmão do mundo, né, como a gente ouve sempre as menções da Amazônia, então essa floresta, ela se estende por 9 países. E só no Brasil ela é responsável por mais de 40% do nosso território. Então, por isso que ela é tão emblemática para a gente, por isso que a gente gosta tanto da Amazônia e que a gente se preocupa tanto com qualquer coisa que ameace essa biosfera, essa reserva natural impressionante. A gente está falando do reservatório biológico mais rico e variado do mundo. Então, são vários milhões de espécies de insetos, plantas, aves e outras formas de vida que até ainda não foram catalogadas. Então, a Amazônia é um mundo à parte. E é esse mundo que a Pure Brasil também é especialista e mostra para vocês como conhecer a Amazônia. Então, Cris, podemos seguir com a apresentação. Vamos lá. Bom, então aqui a Thay já falou um pouquinho sobre as estações. Não falou sobre as estações? Sobre as Vou falar estações, sobre as estações. sim. Sobre as estações, não. Posso falar, não tem problema. Pode. Então aqui, a Amazônia, ela tem 2 estações muito características, que é a seca e a época de chuvas, né? Então, de julho a dezembro, você tem a época da seca, que o calor e a umidade são muito intensos, né? E janeiro a junho, que é a época de chuvas, que é muita chuva, mas é mais fresco. Só que são chuvas tropicais, então são aquelas chuvas que caem, a precipitação é 2 horas de muita água. E a floresta também se inunda, e é muito rico também em espécies, né? Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que existe essa ideia de que você vai até a Amazônia e você vai ver muitos bichos. Mas essa ideia é um pouco equivocada. Aonde se vê mais bicho é no Pantanal. É o Pantanal, exatamente. Claro que na Amazônia tem muitos pássaros, você tem muitos macacos, muitas espécies de bicho preguiça, enfim, muita coisa, mas não tanto quanto o Pantanal, né? A Amazônia é mesmo esse espetáculo da flora, né? Muitas flores diferentes, muitas espécies de plantas diferentes, mas a incidência de animais é menor do que no Pantanal. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho dos aeroportos, da entrada, né? Aqui, a Amazônia, ela pega
claro, a maior parte da Amazônia está dentro do Brasil, mas ela também pega Bolívia, Equador, Bolívia e Peru, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os 3 aeroportos onde estão localizados lodges principais da Amazônia, né? Então, o principal, claro, é Manaus. Ali você tem uma variedade maior de lodges, que está próxima à capital da Amazônia, do Amazonas. Então, os voos seriam sempre de São Paulo, entrada em São Paulo até Manaus são 4 horas. O outro aeroporto, eu estou apresentando esse aeroporto de Tefé porque eu vou apresentar um lodge, que é um lodge de base comunitária, que é exemplo do mundo, ele é conhecido mundialmente, e ele está perto do aeroporto de Tefé. Então, a entrada seria Guarulhos, né, em São Paulo, São Paulo, Manaus, Manaus, Tefé, 1 hora. Então, tem um voo aí até Tefé, um voo. E o aeroporto de Alta Floresta, porque aqui existe um lodge, eu não vou apresentar ele aqui, mas quem tiver interesse pode pedir para a gente manda o material. É um lodge que se chama Cristalino, que é um lodge especializado em avistagem de aves, para aqueles hóspedes que gostam de birdwatching. Esse é um lodge especializado em aves, e ele é muito fácil de se combinar com Pantanal Norte, porque a entrada dele é por Cuiabá. Então, você faz São Paulo, Cuiabá, Alta Floresta, onde está o Cristalino. Então, essa é uma combinação muito interessante. O Cristalino tem um bioma amazônico, mas ele está bem perto do Pantanal. Então, é muito fácil, né, você fazer essa combinação, porque Cuiabá vai para conhecer o Pantanal Sul, Cuiabá, Cristalino, por Alta Floresta. Então, esses são os principais aeroportos. E aqui eu vou entrar num dos lodges recomendados, que é o Juma Lodge. Ele é existem 2 que são os melhores lodges da Amazônia. Um é a Navilhanas, que a gente também oferece, e o Juma Lodge. A gente recomenda muito esse lodge, porque ele tem um programa de sustentabilidade muito forte. Então, reuso de água, energia solar, compromisso com a comunidade. Tudo que é, claro, consumido é produzido ali. Então, ele é muito forte nessa parte de sustentabilidade, que tem tudo a ver com o modo que a Pure Brasil trabalha. Então, esse é o lodge recomendado. E o interessante dele é que o transfer in e out é como se fosse um passeio, assim, fenomenal, porque vocês vão ver a logística que é, e a gente vai passar, uma parte do transfer passa pelo Encontro das Águas do Rio Negro e Solimões, que é o maior encontro das águas do mundo, né? Então, vou falar um pouquinho da logística. Aqui vocês têm o aviãozinho, que é o aeroporto de Manaus, e aqui embaixo o Juma Lodge, né? Então, a gente tem que percorrer todo esse caminho para chegar. Esses 2 lodges que eu vou mostrar são lodges dentro da selva. Tem alguns lodges que ficam no entorno de Manaus, mas eles são muito próximos à cidade, né? Então, a experiência é completamente diferente. Esse Juma Lodge, ele está dentro da floresta. Então, aqui, essa primeira parte, eu até ampliei aqui à direita, né? A primeira parte é feito em 3 partes esse transfer. São 3 horas. A primeira parte, ela leva 45 minutos, que é justamente essa travessia do rio, né? Então, começa no aeroporto de Manaus. Do aeroporto de Manaus, a gente vai até um porto que está aqui numa das margens do Rio Negro, que é o Porto Ceasa. E aí faz-se de barco essa travessia por meio do Encontro das Águas. Aqui você tem 12 quilômetros de uma margem à outra, até esse porto povoado de Careiro, que está aqui, ó. E do povoado de Careiro, pegamos um autocarro que vai descendo pela estrada pavimentada, que é a 319, né? Então, essa seria a primeira parte. Na primeira parte, 1 hora, e aqui a gente pega a 319, no próximo slide. Aqui é uma foto do Encontro das Águas, né? Mais para frente eu vou mostrar uma outra por cima, que é impressionante. Então, a primeira parte do transfer passa por esse Encontro das Águas. Então, descemos aqui a 319.
E depois pegamos a 254, aqui à direita vocês podem ver ampliado, né? 254, e uma dessas carreteiras, estradas de terra, até o Porto Massarico. E do Porto Massarico, então essa trajetória, desde o povoado de Careiro até o Porto Massarico, dá 1 hora. E aí depois pegamos um outro barco, que é esse que vocês podem ver aqui nessa figura à esquerda. Pegamos o rio Juma até o Juma Lodge. Então, são 3 fases, 2 horas e 45, né? Então, seria 45 minutos de travessia, desculpa, não é 1 hora, 45 minutos de travessia do Encontro das Águas, depois 1 hora de autocarro e mais 1 hora de barco. Outra opção seria, para quem quer ter uma experiência completa de Pantanal, é fazer esse transfer por hidroavião, né, que seria hidroavião privado, à parte, né, se algum hóspede quiser ter essa experiência de ver a Amazônia por cima, que vocês podem ver aqui à esquerda em cima a foto do Encontro das Águas, quão impressionante é ver essa vegetação e essa região por avião. Então, de repente, fazer o transfer in de avião e o transfer out de barco e autocarro, aí é uma experiência completa, vocês vão ver por baixo e por cima essa região, né? É uma outra opção que temos aí. Bom, o Juma Lodge, a estrutura dele, é claro, é aquele rústico luxuoso, como a Thay mencionou, né? Então, vocês têm aí estruturas de bangalô de palafita. Então, ela é alta, ela é perto da copa das árvores, né? E os bangalôs são ligados por essas passarelas de madeira, tanto a sede, onde estão os restaurantes e a recepção, quanto os quartos são ligados por essas pontezinhas de madeira. Então, você está ali no meio das árvores, no meio da selva. E aqui as experiências. É muito similar o tipo de atividade, né, essas atividades regulares que acontecem dentro do lodge com a das fazendas do Pantanal. Então, quando o hóspede chega, ele vai receber como se fosse uma relação das atividades a serem feitas e ele escolhe quais fazer. Se ele não quiser, de repente quiser ali só ficar descansando lendo um livro o dia inteiro, ele pode fazer. Ou se juntar em uma das atividades. Então, vocês têm trilhas por dentro da floresta para ver a sequoia, por exemplo, que é essa árvore que é uma árvore de milhares de anos, gigantesca. Então, você tem safaris de rio também, em busca de vida selvagem também, e o guia vai explicar como funciona esse bioma e etc., a avistagem de pássaros e tudo mais. E agora eu queria falar sobre esse lodge, que é o Acari Lodge, que ele é um exemplo, ele é conhecido mundialmente por essa iniciativa. É um lodge de base comunitária. Ele está localizado dentro de uma reserva, que é a reserva Mamirauá, né? Ali você tem um programa de estudos da Amazônia, Mamirauá, que é perto da cidade de Tefé, e ele fica nessa região da reserva, né, esse lodge. Qual a história desse lodge? Como esse lodge começou? Na verdade, não existia só ali um centro, deixa eu voltar, de pesquisa, né? E uma ocasião convidou-se uma pessoa para se hospedar nesse centro de pesquisa para visitar a região. E essa pessoa foi guiada pelos locais, né? Então, os locais levaram essa pessoa para conhecer a região. E dali surgiu essa ideia de começar a receber turistas. Então, os turistas eram recebidos, eu vou mostrar mais para frente, na estrutura onde ficavam os cientistas e toda essa equipe de pesquisa, né? Tinha um quarto ali onde eles recebiam os hóspedes. E isso teve um impacto tão grande na comunidade, na economia local, que se estruturou um lodge que ele tem uma gestão compartilhada entre a reserva e a comunidade. Então, a comunidade que faz a gestão desse lodge, né? Eu vou mostrar mais para frente como.
Então, como chegar? É um pouco mais curto que a chegada do Juma, né? Que o Juma é uma aventura à parte para chegar no Juma, mas aqui é um pouco mais curto, mas é uma experiência similar. Então, chegando no aeroporto de Tefé, 10 minutinhos de van ou autocarro até o porto de Tefé, e do porto a gente pega um barco, né? Aqui você tem a foto do barco pelo Rio Amazonas, né, pelo Rio Solimões, até o Acarilode, né? Então, primeiro o Rio Solimões e depois você pega o Rio Japurá, como vocês podem ver nessa foto aqui. E nessa foto de baixo, vocês podem ver aqui essa estrutura que parece um T. Essa estruturazinha, esse é o Acarilode. Como vocês veem, ele fica dentro do rio. Então, é uma estrutura toda de palafitas e ele fica dentro mesmo do rio, boiando ali no rio Japurá. Então, é uma experiência assim completamente diferente e única. Eu vou mostrando os próximos slides, vocês vão ver que vai aproximando assim dessa estrutura. Olha só. Estão vendo? São 5 bangalôs e a sede no meio. Dentro, flutuando no rio. Olha só. E aqui você tem essa curva do rio, né? Então é um lugar espetacular. Bom, a estrutura é simples, é bem mais simples do que o Juma, mas esse contato com a comunidade não tem assim comparação, né? Então é uma estrutura muito confortável, a mesma coisa, o serviço, esse acolhimento pelas comunidades que fazem a gestão do lodge, é uma experiência para quem tem clientes interessados em turismo de base comunitária. Esse lodge é um lodge que tem que se visitar alguma vez na vida. Então, é uma experiência, assim, comunitária completa, né? Então, aqui as atividades bem similares à do Juma, né? Você tem a saída em barco à noite para fazer a avistagem de animais noturnos, tem as trilhas pela mata, você tem o tree climbing, né, que seria subir até as árvores mais altas, uma série de atividades no mesmo esquema. Então, todos os dias você tem ali as atividades que vão acontecer e você pode se juntar a elas ou não, são atividades regulares com os hóspedes, geralmente máximo 10 pessoas, de 8 a 10 pessoas saem com um guia para fazer essa. É claro que tudo pode ser, se o hóspede preferir, pode ser feito privativo, né? Mas geralmente é feito regular com grupos de 8 a 10 pessoas. E aqui, como eu comentei com vocês, né? Essa primeira foto aqui à esquerda embaixo era a sede antiga, onde eles começaram a receber os hóspedes. Então, tinha um quarto, né, nessa estrutura que eles recebiam os hóspedes. E aí, como isso movimentou muito a economia local e da comunidade, e claro, com a ajuda da reserva, eles estruturaram e fizeram a própria comunidade que construiu o lodge, e é tudo sustentável, é todo com o processo sustentável. Então, energia solar, sistema de recolhida de água das águas da chuva, tratamento das águas residuais, os revestimentos são feitos com garrafa PET, aquela garrafa de plástico de bebidas. O abastecimento do lodge é todo feito pela comunidade. Os funcionários são todos, a maioria deles são dessas comunidades, né? E isso traz um rendimento, um crescimento para essa população, para essa comunidade muito grande, né? Aqui as fotos, então, de toda a estruturação, a pesca, os peixes, tudo fresco, tudo que é servido no lodge vem dessa comunidade. E aqui vocês, então, são 11 comunidades, são mais ou menos 80 famílias que são impactadas pelas atividades do lodge, né? Então, eles, para também preservar a cultura e as tradições dessa comunidade, cada um trabalha 11 dias por mês, então é feito esse rodízio, né, entre os funcionários do lodge. Então,
o ribeirinho ele vai trabalhar 11 dias para que ele continue a produzir a sua agricultura, para que ele continue a fazer o seu artesanato tradicional, né? Para você não também tirar toda essa parte da característica da comunidade em prol do Lodge, é feito esse rodízio para preservar bem a comunidade. E os próprios... Estou terminando. Os próprios locais, eles criaram uma associação de gestão, então tudo é organizado por eles, para que o Lodge funcione da melhor maneira possível. E, no caso deles, as atividades só voltam, em princípio, a partir de março de 2021, para preservar justamente a comunidade. Eles estão, nesse momento, parados, mas a partir de março já voltam. E é isso, acho que terminou, né, o que eu tinha para dizer. Sim, tinha bastante coisa, bastante conteúdo, mas eu acho que foi bem detalhado. Não estávamos tão preocupados hoje com o rush do tempo, então foi bom porque fica gravado e as pessoas que tiverem necessidade têm aí uma aula mesmo que a Cris deu para a gente, bem didática, sobre logística, sobre as opções de hospedagem e ajudou também a clarear um pouquinho a nossa ideia quando pensamos em Amazônia, quando pensamos em floresta, Pantanal, enfim, Cris, foi excelente. Eu acredito obrigada a todos. que cobriu muito bem o que nós nos propusemos a falar. Então, eu acho que só tem um último slide, que tem o nosso agradecimento, que tem, enfim, as nossas redes sociais. Se vocês quiserem, enfim, seguir-nos, tanto a Pure quanto a Now, está aí as nossas redes. Essa gravação vai ficar no YouTube, então hoje mesmo a gente já deve colocar lá. E foi isso, agradecer quem esteve. Esse foi a nossa última apresentação do ciclo de 2020 do nosso Destination Experts. Amanhã a gente ainda tem apresentação para o mercado espanhol, mas esse foi a ideia de fazer uma apresentação específica e dedicada ao mercado português, em português. Então foi por isso que nós fizemos essa gravação em português e convidamos aos operadores portugueses que tivessem interesse de assistir essa gravação, de acompanhar-nos também no dia de hoje. Eu acho que é isso. Obrigada, estamos à disposição. Qualquer pergunta específica, se precisarem de alguma outra, né, informação mais detalhada, a gente está à disposição. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.